Alô, meu povo, como vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente qual horário você está nos ouvindo ou nos assistindo. Estamos dando início a mais uma edição do nosso podcast Na Ponta da Língua. É o podcast da Ponta. Se você ainda não conhece, está disponível na plataforma do YouTube e também no Spotify. Aproveita para seguir nosso canal, já curtir e compartilhar com quem é amigo, com quem é amante da pecuária, profissional do agro. E o nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento com você que é atuante dessa área e gostaria de conhecer mais sobre as tecnologias, sobre todo esse universo que envolve a pecuária. Eu sou Milena Marzoc, estou aqui hoje como apresentadora ou apontadora desse podcast e a gente tem, como de costume, sempre um convidado. Hoje, estreando pela primeira vez, o nosso convidado externo, que não faz parte da equipe da Ponta, teremos a Renata Branco, deixa eu chamá-la aqui. Olá, Renata, tudo bem? Oi, Milena, tudo bem com você? Tudo jóia, obrigada. Mas não tão externo, né? Porque a gente faz muita coisa junto, né? Verdade, a Renata é parceira da Ponta já há muito tempo, atua aí com as áreas de pesquisa já tem muito tempo. E sempre um prazer recebê-la. Obrigada por ter topado participar com a gente, Renata. Eu que agradeço pelo convite. Estamos aqui em São José do Rio Preto hoje. Tá seco, minha voz está meio falhando, mas a gente vai. Então, obrigada aí pelo convite e vai ser um papo muito legal. Legal. Então, pessoal, só para apresentar a Renata para vocês, a Renata ela é formada em zootecnia, tem um mestrado e doutorado em zootecnia também. Ela atua com pesquisas já há algum tempo nas áreas de nutrição de ruminantes, com foco em produção de bovinos de corte. Atualmente, ela é pesquisadora do Centro de Pecuária Sustentável de São José do Rio Preto, que é da onde ela fala com a gente. E é um centro novo que acabou de recém-inaugurar, não é, Renata? Exatamente. Hoje é meu primeiro dia como pesquisadora aqui. Fui transferida da unidade de Sertãozinho para cá. Então, a minha casa agora, ela já não é mais Sertãozinho. A minha casa é São José do Rio Preto. Olha só que Aí, implementando um centro novo, né? Um centro de pecuária sustentável. Começamos amanhã nosso primeiro experimento no sistema Intergata, né? Então, estamos muito felizes aqui com as mudanças, com as coisas novas aí que vem pela frente. muito bacana, Renata. Então, aproveitando esse gancho aí do centro, o centro é recém-inaugurado, pessoal. Vai ser, se eu não me engano, é o primeiro centro de pesquisas de pecuária sustentável do Brasil, não é, Renata? E a professora Renata está aí à frente, liderando esse projeto, né? Todas as pesquisas que forem funcionar por lá. E conta com a tecnologia da ponta, né? A antiga Intergado, que são os coxos eletrônicos, os balanços eletrônicos, e com a fusão com a GA, agora nós se tornamos ponta. E aí, Renato, queria fazer a primeira pergunta aí relacionada às pesquisas, né? A gente tem visto esse movimento de pesquisas crescendo, principalmente pensando na sustentabilidade, no meio ambiente, tanto que esse centro é prova viva disso, dessa necessidade. E aí, queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como que está o atual cenário, o que você viu ao longo de todos esses anos com a sua experiência. Bora lá, Milena. Você falou, né, esse centro é o primeiro centro, né, de pesquisa em pecuária sustentável do país. Não que outros centros não façam, né? O que a gente enxergou, e por isso que a gente propôs a criação desse centro de pecuária sustentável, é que existiam muitas pulverizações de pesquisas, né? Então, várias unidades fazem pesquisas voltadas para a pecuária sustentável, e aí o que a gente quis colocar? Tudo que acontece dentro desse centro, todas as pesquisas que ocorrerão dentro desse centro, estão focadas para o desenvolvimento da pecuária sustentável. E quando a gente pensa pecuária sustentável, a gente fica aí com uma pulguinha atrás da orelha, né? Cara, que pesquisa de pecuária sustentável que eu vou fazer? Tudo é pecuária sustentável, né? Então, a gente tem que dar esse viés, a gente tem que entender quais são as características, quais são os entraves que a gente tem para que efetivamente a gente tenha uma pecuária sustentável
E essas pesquisas, elas têm que ser conduzidas para isso. Uma das coisas mais importantes que eu vejo é a tropicalização da pecuária e a tropicalização dos dados que a pecuária produz. Então, por exemplo, quanto que é emitido de metano entérico numa pecuária tropical? Quanto que é sequestrado de carbono numa pecuária tropical? Eu acho que é por aí que a gente precisa trabalhar, né? Então, as pesquisas desse Centro de Pecuária Sustentável, elas estão focadas aí. Então, confinamento, como a gente comentou, a gente começa amanhã o nosso primeiro experimento, né, focado em avaliação de novos aditivos. Então, a gente usa aí a tecnologia da ponta para avaliar dietas de confinamento, né, com diferentes aditivos, com mensuração da emissão de metano, com mensuração de pH e temperatura ruminal, e, no final, com o conhecimento da microbiota ruminal. A gente precisa entender um pouco mais o que acontece para que a gente consiga modular essa microbiota ruminal, visando sempre diminuição das emissões de metano entérico, né? E isso aí é uma das coisas só que a gente faz aqui. Outras coisas que a pesquisa tem trabalhado muito é a parte de programação fetal. A gente tem outros parceiros, né, do Instituto Zootecnia, parceiros nossos de projeto, o pessoal de Colina ali, Flávio, Gustavo, que trabalham efetivamente aí na parte de programação fetal. A gente precisa entender melhor o que acontece. E aí eu falo programação fetal não só o final da gestação, não só o segundo terço e o terceiro terço de gestação, mas a gente ter uma gestação, proporcionar uma gestação com nutrição adequada para essas vacas. A gente sabe aí, tem muitos trabalhos que mostram que os animais que sofreram restrição alimentar no primeiro terço de gestação, esses animais, eles vão ser animais mais tardios, né? As fêmeas mais tardias, os machos com problema de espermiogênese. E tem trabalhos também que mostram que existe diferença nas emissões de metano quando a gente dá uma restrição alimentar no primeiro terço de gestação. Então, a gente ainda na pesquisa, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa que a cadeia produtiva como um todo, ela não precisa olhar, mas a gente precisa falar para ela, vai por aqui, olha, se a gente fizer uma nutrição adequada para essa vaca, vai por aqui. Se você quiser usar esse aditivo, vai por aqui. Se você quiser usar animais selecionados para eficiência, vai por aqui. Então, a pesquisa, ela tem que ter esse olhar, né? E ela tem que estar à frente da cadeia produtiva. A gente sabe que tem muita gente aí muito à frente, nossa, tem um pessoal muito bom, mas a pesquisa ela tem que ter esse olhar de estar à frente da cadeia produtiva. Com certeza, Renata. Acho que os desafios, né, como pesquisadora e da pesquisa no contexto geral são vários, né? E é um desafio grande, mas o importante é que o Brasil, principalmente, está fazendo muito bem esse papel, contribuindo muito com as pesquisas, não só a pecuária sustentável, como você falou, praticamente tudo é sustentável, porque a gente precisa desenvolver novas tecnologias, novas formulações, novos ingredientes da dieta, cuidar da programação fetal, que é a nutrição da matriz, né, quando ela está gestante, e porque isso lá na frente vai entregar um bezerro melhor, a gente vai conseguir entregar uma genética de maior qualidade se a gente selecionar os animais antes de produzir. Então, tudo isso está entrelaçado. E o que eu gostaria de reforçar aqui para o nosso ouvinte é que tudo começa na pesquisa, né, Renata? Tudo vem de origem das pesquisas e que sejam aplicáveis na fazenda, né, no campo. Que eu acho que é um dos desafios grandes, mas que está na mão também dos dois lados sem contribuir, o pesquisador e depois o produtor em adotar, não é? Ô, Milena, mas eu acho que assim, a pesquisa, o pesquisador ele tem que ter esse olhar para a cadeia produtiva, né? Então, bate-papos como esse que a gente está tendo, pesquisadores estarem em reuniões técnicas, que não sejam reuniões científicas, mas reuniões técnicas, ter uma convivência com
com o pecuarista, ter uma convivência com a cadeia produtiva faz muita diferença. Porque a pesquisa, ela precisa resolver problemas, né? Então, a pesquisa, ela existe, a gente faz pesquisa para que haja melhoria da cadeia produtiva. Então, Milena, você estava falando a respeito dessa solução que começou na pesquisa. Eu acho que a pesquisa, ela tem que ter esse olhar, estar junto com o produtor, estar junto com a cadeia produtiva, né? Então, a pesquisa existe para solucionar o problema da cadeia produtiva. Então, quando a gente vai em reuniões técnicas, quando a gente discute com os colegas, isso abre novas oportunidades de pesquisa. E uma coisa também que é super importante, eu faço muito, a minha equipe também faz muito, é parceria público-privada. Porque as empresas, elas sabem efetivamente quais são os gargalos da cadeia produtiva, quais são os gargalos da pecuária, né? Então, quando chega para a gente essa pesquisa, né, quando a gente faz pesquisa em conjunto, a gente está um pouco mais à frente do que pesquisas básicas. E eu acho que isso que é o importante, né? E os institutos de pesquisa, eles têm esse papel. Diferente de universidades. As universidades, elas têm um papel de uma pesquisa mais básica, né? Uma pesquisa mais aplicada. Mas os institutos de pesquisa têm esse papel de ter pesquisas que cheguem definitivamente até o problema. Com certeza, Renato. Acho que essa proximidade entre a pesquisa e o campo ali, e quem é o agente realmente transformador do campo, é essencial para nortear o que precisa ser feito, mas também na outra ponta mostrar o que os dois têm que fazer, né? Os dois têm que cumprir o seu papel. Um na parte da pesquisa, que seria a origem de todo o trabalho, e depois lá no final da cadeia, o pecuarista, o produtor, utilizando o que foi desenvolvido, né, de forma eficiente e que traga resultados positivos para ele, que é o que a gente deseja. E aí, pensando em todos esses desafios, Renata, como você vê o papel da tecnologia na pesquisa hoje em dia? É essencial, né? Eu estava lembrando quando eu comecei a fazer os testes de eficiência alimentar. A gente começou a trabalhar com eficiência em 2005, né? Então, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, a gente fazia os testes em baias individuais. E aí a gente tinha que pesar toda a dieta, todo dia, colocar lá, coletar no dia seguinte, tirar sobra. Então, a tecnologia, ela vem para ajudar a pesquisa, né? Então, facilitar a pesquisa. E vem também, né, do lado do produtor, facilitar a tomada de decisão. É muito mais rápido quando a gente tem a tecnologia. A gente consegue ver o resultado, a gente consegue ver os dados muito mais rápido. Então, de um dia para o outro, você já consegue ver se teve algum erro, se o animal está comendo, se não está comendo, se o animal foi e bebeu água, se não bebeu água, se ele perdeu peso, se ele não perdeu peso. Então, a tecnologia, ela vem para ajudar, né? Ajudar na tomada de decisões e ajudar tanto na tomada de decisões mais rápida, quanto na tomada de decisão lá no final, que faz para a gente assim, precisa mudar, isso daqui não está certo, isso daqui não deu certo, olha aqui os dados como estão. Ouvindo você falar que participou de toda essa evolução, desde o primeiro levantamento aí dos dados de eficiência alimentar de forma manual, né? Para quem não sabe, o Instituto Zootecnia foi um dos pioneiros aí nas pesquisas com eficiência alimentar, antes mesmo de nascer os cursos eletrônicos, né, da Intergab. Então, esse levantamento era feito de forma manual, pesando o que foi oferecido, pesando as sobras, né, fazendo todo aquele trabalho manual. E isso leva muito tempo, não precisa de muita mão de obra, por mais que a gente esteja no ambiente de pesquisa, a gente também quer otimizar todos os processos, né, Renata? E a tecnologia vem muito de encontro a isso, que o volume de dados, ele ele é potencializado, você consegue dados mais rápidos e de forma mais segura também.
E o volume para pesquisa também é muito importante, né? Quando a gente está falando de pesquisa, a gente precisa ter um número correto de animais a serem avaliados para a gente conseguir fazer uma estatística que seja adequada e conseguir ter um resultado que seja plausível com todos os dados que foram levantados. E acho que esse é um dos principais desafios, mas acredito que a tecnologia vem para colaborar em todas as áreas, não só lá na ponta, mas também na pesquisa e nesse meio tempo também, não é, Renato? Ela vem para facilitar a nossa vida, né? Ela vem para, eu acho que é facilitar a vida e melhorar a tomada de decisão. Eu acho que é super importante isso, tanto na pesquisa quanto ali dentro de uma fazenda comercial, né? Então, a tomada de decisão, ela é muito assertiva quando a gente tem a tecnologia, né? E a gente precisa fazer uso da tecnologia, né? Ela está aí para nos ajudar, ela não está para atrapalhar, né? Então a gente precisa fazer uso. A gente vê aí, como você falou, os primeiros testes de eficiência alimentar foram conduzidos no Instituto de Zootecnia. Mais de 18 anos aí que a gente já trabalha com isso, né? E foram conduzidos ali na raça, né? Então, vai individual, começa ali avaliando fêmea, depois a gente foi avaliando macho, e aí separou o rebanho. Essa semana até comentei com o Marcelo, ele me perguntou como que era a história. E a gente viu que com a entrada dos coxos facilitou muito a nossa vida. E a gente decidiu até colocar os coxos nos experimentos de nutrição, né? Então, a nossa unidade aqui em São José do Rio Preto, ela tem 16 coxos, né? Para experimentos de nutrição. Ela tem instalação já com os coxos automatizados para que a gente consiga fazer aí os experimentos de nutrição. E a gente tem visto muitas unidades de pesquisa que fazem uso disso, fazem uso da automação e da tecnologia para facilitar. Hoje em dia, na pesquisa, a gente não tem mais aluno, a gente não tem mais funcionário. Não é que a gente não tem mais aluno, a gente tem pouco aluno. Funcionário de ajuda a gente nem tem, então a gente tem que contar aí com os alunos e a gente mesmo, os pesquisadores, conduzindo as pesquisas. Então, a tecnologia ela ajuda muito, né? Eu comentei que a gente vai medir pH e temperatura, e aí vem a tecnologia junto, né? A gente tem um bolos que a gente vai colocar no rumen do animal e mede em tempo real. E isso tudo é junto aí com a ponta, dando suporte para a gente, ó, a faixa que um trabalha esse, o outro trabalha, vamos mudar aqui. Então, a gente precisa, né, para que a gente tenha mais dados, para que a gente consiga fazer uma coleta de dados cada vez mais fidedigna e com mais acurácia, a gente precisa fazer a utilização disso. Senão, fica muito, muito básico, né? E a gente não consegue ter essa tomada melhor de decisão. Com certeza, Renata. Eu acho que dentro do universo das pesquisas, o levantamento, o volume de informações levantadas é muito grande, né? Porque a gente está trabalhando com diversos dados, tanto do animal, às vezes do ambiente, dado de consumo, dado de água, dado climático, de temperatura. Então, tudo que tiver uma tecnologia que vai auxiliar nesse monitoramento, que vai trazer uma automação para o processo, vai facilitar muito a vida do pesquisador e também lá na ponta essa análise de dados, tendo dados seguros, dados robustos, bem armazenados, muitas vezes sem o erro humano que pode acontecer, uma anotação errada, uma transcrição errada, que a gente sabe que é comum, né? O outro ser humano está sujeito a isso, mas quais os processos que a gente conseguir automatizar por meio da tecnologia, a gente tira esse erro humano. Então, sim, são passos que vão ganhando cada vez mais segurança, cada vez mais notoriedade para a própria pesquisa. E aí, Renato, eu queria entender um pouquinho, só para... Você comentou das pesquisas que vão ser realizadas agora em São José do Rio Preto, só para explicar para o nosso ouvinte, quando você fala pesquisas de nutrição com os coxos, né, da ponta, são testes de aditivos, testes de ingredientes, como que é?
Então, pesquisa de nutrição com os coxos a gente valida vários aditivos, né? A gente tem um laboratório de fermentação ruminal. Esse laboratório também está sendo transferido, né, de Sertãozinho para cá. O laboratório de fermentação ruminal é o único do país, que igual o nosso tem mais 6 no mundo, então a gente tem fermentadores aqui, a gente tem uma parte de experimento in vitro com o equipamento que é da Ancon. Depois a gente tem outros fermentadores, que eu brinco que são as minhas vacas de vidro, né? E a gente tem 10 fermentadores e efetivamente são as minhas vacas de vidro, porque é o rumen inteiro e simula tudo o que acontece no rumen. E nesses equipamentos de laboratório, tá aí a tecnologia, né? Então a gente não ia conseguir fazer isso. Nesses equipamentos a gente consegue brincar com diferentes aditivos. A gente consegue brincar ali com diferentes doses, a gente consegue fazer blends, a gente consegue entender o que está acontecendo no rumen, o que vai acontecer no rumen, né? Que isso a gente não pode fazer direto no animal. Então, a gente faz essa validação no laboratório e depois do laboratório a gente faz os confinamentos experimentais com níveis que a gente já pré-avaliou no laboratório. Ó, esse aqui dá para trabalhar, esse aqui é seguro para o animal, a gente tem que pensar sempre na seguridade do animal, né? Isso é seguro, isso vai ser mais produtivo. Qual é o grande objetivo? A gente manipular a fermentação ruminal. Por isso que eu falei lá atrás que a gente precisa entender da microbiota ruminal, que a gente precisa manipular ela. Quando a gente manipula, quando a gente otimiza a fermentação ruminal, a gente consegue fazer com que haja maior produção de ácidos graxos de cadeia curta e menores produções de metano entérico, né? Então não adianta nada eu só querer que haja uma menor produção de metano entérico. Eu preciso casar isso daí, porque eu preciso aumentar a produção animal, né? Para que eu consiga ter uma pecuária cada vez mais sustentável, né? Então eu preciso, ao invés eu preciso tirar o metano de emissão e colocar o que ia para metano para a carne, né? Então eu preciso diminuir essas reações fúteis, que é o que acontece quando a gente tem emissão de metano. Então as nossas pesquisas hoje, elas são focadas nisso, na parte de confinamento, na parte a pasto, na intensificação dos sistemas. Não existe pecuária sustentável se a gente não intensificar o sistema, né? Então a gente precisa produzir mais por área e produzir mais rápido, né? Então a gente precisa conseguir tirar um animal mais cedo e produzir mais por área. Então aí as nossas pesquisas a pasto, aí uma recria intensiva, uma terminação intensiva a pasto, também faz parte dos projetos aqui. Na terminação intensiva a pasto, a gente também tem os coxos, né? A gente vai instalar os coxos agora para a próxima estação das águas. São mais 16 coxos, 16 piquetes, tem coxo, bebedouro e a balança em cada piquete. Então a gente consegue aí entender como que está funcionando, né? A gente vai fazer o uso de dietas, de aditivos, de suplementação proteico-energética. A gente vai fazer uso da tecnologia que já existe, né? Para entender como que isso funciona em ambientes diferentes. O que a gente vê é que, assim, ó, existe muita tecnologia, mas existe pouca gente usando a tecnologia. Eu não vou inventar a roda, né? Nenhum pesquisador hoje em dia, com tudo que a gente já tem aí de tecnologias que foram feitas, ninguém vai inventar a roda, né? Mas a gente vai conseguir juntar várias rodas, né? E ter novas tecnologias juntas. A gente vai fazer processos, né? Para que a gente tenha uma pecuária mais intensificada, mais sustentável. E quando a gente fala em sustentável, não é só na parte ambiental. A gente precisa lembrar que é um tripé, né? A gente tem que pensar na parte econômica, a gente tem que pensar na parte social e a gente tem que pensar na parte ambiental, né? Eu gosto muito
do que uma produtora de Goiás fala. Eu sempre falo isso, né, onde eu vou conversar. Quem está no vermelho não cuida do verde. Então, assim, para que a gente consiga cuidar do verde, né, cuidar do ambiente, a gente tem que ter uma base econômica sólida. A gente tem que estar no verde para cuidar do verde, né? Então, as nossas pesquisas aqui nesse centro, elas são direcionadas para isso. A gente está recuperando a fazenda com lavoura. A gente arranjou um parceiro, eu trabalho bastante em parceria, né? A gente arranjou um parceiro, esse parceiro está ajudando a gente a recuperar a fazenda, e a gente está entendendo o que está acontecendo nesse solo, porque a gente precisa cuidar bem do solo. Não tem como a gente fazer uma pecuária com o solo exaurido, não tem jeito. A gente pegou a fazenda com 22% de matéria orgânica, numa condição assim bem complicada, e a gente está trabalhando para que a gente torne efetivamente essa fazenda aí uma fazenda produtiva, tanto agronomicamente quanto na parte animal, né? Para que a gente tenha lavoura de capim boa, né? Para que a gente tenha essa lavoura de capim boa, a gente precisa cuidar do solo. Então, por cima é mais ou menos isso que a gente tem feito aqui. Muito bom, Renata. Nossa, bastante coisa, hein? Acho que vocês estão aí correndo contra o tempo, sempre, né? Cada dia abraçando um desafio novo. Esse centro, acho que é a prova disso. Mas tenho certeza que vai colher bons frutos em curto prazo, pode ter certeza. E o bacana que você comentou, né, Renata, é que as tecnologias, elas estão em todas as etapas da produção, né? Então, é muito bacana saber que você, né, você, seu time, sua equipe, realizam pesquisas não só para confinamento, mas também para pastagem, também para terminação intensiva pasto, uma recria intensiva, porque realmente o objetivo no final é isso, é otimizar a produção em menos área, menor área e menos tempo. Então, eu acho que é o caminho, né, que a gente tem que enxergar sempre para o futuro, né? Olhar para a pecuária, para as pesquisas, né, para a produtividade nossa, de uma maneira holística, vamos dizer assim, de uma maneira integrada. Você enxerga o futuro da pecuária assim, das pesquisas também? Eu enxergo, inclusive, a gente aprovou um projeto na FAPESP, a gente tem, além do Centro de Pecuária Sustentável, eu coordeno um centro de neutralidade climática, que é da pecuária de corte em regiões tropicais. Falei para vocês que a gente tem que tropicalizar a pecuária, né? Para que a gente tenha dados de regiões tropicais, os dados que a gente tem hoje, principalmente da parte ambiental, de emissão de metano, de sequestro de carbono, é tudo em cima de equações de regiões temperadas. Então, a gente precisa tropicalizar isso daí. E quando a gente propôs esse centro para a FAPESP aprovou o centro, mas esse centro é também em conjunto com a iniciativa privada. A gente pensou numa visão holística. Então, aí a gente tem lá a pessoa que trabalha com o pasto, a pessoa que trabalha com metano, a pessoa que trabalha com a nutrição, a pessoa que trabalha com a fêmea, com o bem-estar, a pessoa que trabalha com a genômica, com a genética. A gente conseguiu abrir aí um leque em cima do que a gente entende que seja necessário para intensificar a pecuária e tornar ela cada vez mais sustentável. Porque a pecuária é sustentável, né? A gente precisa entender como não é precificar, mas colocar números na pecuária. Como que a gente coleta esses dados? Como que a gente mostra lá para fora que a pecuária nacional, que a pecuária brasileira, ela é sustentável? Gente, não tem nada mais sustentável, né, do que um animal comer um capim passado e produzir uma proteína de alto valor biológico, né? Então, come uma coisa que nenhum outro ser vivo come, né? E produz uma proteína, assim, ó, das melhores que existem, né? Então, não tem nada mais sustentável que isso. O que a gente tem que fazer é ajustar para que seja mais sustentável ainda. E nesse ajuste, a gente tem que coletar dados, coletar números, para poder mostrar lá para fora que sim, a pecuária brasileira ela é sustentável. Só que hoje a gente mostra lá para fora
em cima dos dados que foram construídos lá atrás. Então, o grande desafio é a gente enxergar a pecuária de forma holística, enxergar esse todo e falar, olha, dentro desse todo a gente tem dados aqui, aqui e aqui, mostrando que sim, a nossa pecuária é muito mais sustentável do que a que vocês estão falando que a gente faz. Pois é, né, Renato? Acho que nós aqui, a gente pode ter um olhar um pouco enviesado, porque a gente é amante da pecuária, mas o bovino, ele é um animal incrível em questão de transformação, né, do que ele ingere e para o que ele entrega. Então, acho que a pecuária no passado já foi muito mais extensiva, com pastagens degradadas, e nós aqui, como zootecnistas e profissionais, a gente quer sempre otimizar isso. E isso é otimizado como? Primeiro, fazendo uma pesquisa que entregue valor à propriedade. Segundo, a gente tem que trabalhar dessa maneira integrada, olhando para todos os elos, né? A relação solo, planta, animal, tão importante que a gente sempre fala, né? Então, não adianta só arrumar uma etapa, a gente tem que arrumar todas. Então, ter essa visão integrada e pesquisas, tecnologias voltadas para isso, técnicos que otimizem, né, tenham esse olhar. Então, é um conjunto, né, um pacote de informações que devem ser aplicadas na nossa pecuária para sempre galgar novos mercados, ser melhor vista para os países que a gente exporta, para os países que a gente vai conquistar ainda também na exportação. Então, tem um potencial muito grande. Eu concordo com você. A gente precisa olhar ela realmente de forma integrada, né? E falando em integrada, tem aí integração lavoura-pecuária, né? É uma das coisas únicas de Brasil, né? Nenhum outro lugar do mundo consegue ter 3 ciclos de produção na mesma área, né? E a gente precisa fazer uso disso. A gente já tem gente que faz uso muito bem feito, mas a gente precisa ainda fazer mais disso, né? Com certeza, acho que tem espaço para desenvolver novos cenários e o que já tem também precisa ser replicado com mais constância, mais intensificado. Temos tecnologias disponíveis aí para o pecuarista no Brasil, temos pesquisas contribuindo para isso. Então, também vale um recado aqui para nossos amigos pecuaristas fazerem a lição de casa, né, de buscar também se intensificar, buscar fazer uma prática sustentável, porque são várias, né? Se você consegue fazer uma hoje, amanhã você já está fazendo 10, né? O importante é começar, não é, professora? E aí, assim, o que a gente vê bastante, né? Que muitas vezes a gente não olha o pasto como uma lavoura, né? Então, vai, come, coloca boi lá até exaurir. Por isso que a gente tem ainda bastante pastagem degradada e em processo de degradação. Porque a gente precisa olhar o pasto com outros olhos, né? A gente precisa dar comida para o pasto, não só tirar dele, né? A gente precisa cuidar desse pasto como se ele fosse uma lavoura. Muitas vezes, muitos aí acham que investir em adubação, investir em calagem, investir em manejo de solo, manejo de pasto é um negócio que não precisa, mas precisa. E eu acho que você fez uma pergunta para mim lá no começo de desafio. Eu acho que o maior desafio de pecuária sustentável é manejo de pasto. Eu acho que o maior desafio que a gente tem no Brasil é saber manejar o pasto, é saber colher bem o pasto, né? Que tem alturas ótimas, a gente tem que fazer uso de insumos, né? A gente precisa fazer uso, a gente tem que repor ali os nutrientes que a gente está tirando através da colheita pelo pastejo. A gente tem que saber quando colocar o boi, quando tirar o boi. Então, eu acho que para mim, antes de confinamento, embora a gente trabalhe muito com confinamento, mas antes de confinamento, o maior desafio é como colher bem um pasto. Verdade, Renato, eu concordo. Eu acho que o Brasil tem uma extensão territorial muito boa para a pecuária, vou falar assim.
mas precisa aprender, a cuidar da pastagem como se fosse uma lavoura, exatamente. O pasto ele é uma cultura considerada perene, ou seja, ela dura vários anos dentro da propriedade, tanto que a gente vê fazendas aí com pastagens formadas há mais de 30 anos, porém, para você otimizar esse capim, para que com que ele tenha a brutação necessária, que ele cresça, você precisa fazer um manejo adequado, seja fazendo uma rotação de pastagens, colocando uma cerca elétrica, controlando a entrada de altura, entrada de saída, eh, a altura de entrada e a altura de saída, corrigindo aqui, pessoal. Então, é um desafio grande, não julgo, ele é um desafio porque não é praticado hoje em dia, né, Renata, mas ele não é, assim, tão complexo, digamos assim. O investimento não é alto se você aprender a manejar adequadamente. O negócio é aprender a manejar, né, eu Hã. acho que é um desafio, né, é um desafio que, ou você faz o subpastejo ou um superpastejo, né, então qualquer um dos 2 vai ter problema para o componente pasto, né. Eh, a gente precisa alimentar o pasto, né, então a gente precisa fazer as correções periódicas, a gente precisa fazer as adubações, né. A gente fala que a gente precisa dar comida para o pasto, ele vai produzir comida para o boi, mas ele tem que comer também. E uma coisa que eu acho que é muito importante quando a gente fala Brasil e quando a gente fala pecuária sustentável, é porque um pasto bem manejado, ele sequestra muito carbono, né. Então ele está sequestrando carbono para desenvolvimento de raiz e ele está sequestrando carbono para o desenvolvimento da parte aérea, né, e o animal vai lá e ele come. Então, quando a gente conseguir ter esses dados, a gente não tem esses dados, por causa de tipo de solo, de profundidade de solo, a gente não tem no Brasil esses dados, né. Então quando a gente coloca lá os dados do Brasil lá para o IPCC, só vão dados de emissão, não vão dados de sequestro, né. E isso é uma coisa que a gente precisa conhecer. Então, um pasto bem manejado, ele cresce tanto raiz quanto folha, né. E isso é acúmulo de CO2. Então a gente precisa entender disso, né. Quanto mais nutrientes você der para ele, mais ele está sequestrando o CO2, né, mais fotossíntese ele faz, mais produção de matéria verde, consequentemente, mais produção de carne a gente vai ter e carne mais sustentável. Então a gente precisa, sim, aprender a manejar melhor esse pasto, aprender a cuidar do pasto. Muitos acham que o pasto, ele, por ser uma cultura perene, ele vai ficar ad eterno, né. Então, ele volta, ele volta, ele volta. Por isso que a gente tem tanta pastagem degradada aí no país. Exatamente. Eu acho que para quem está nos ouvindo é uma lição de casa aí para buscar esse conhecimento. E a nossa pecuária ela é sustentável, mas ela tem potencial de ser mais, né, considerando essa relação que a professora Renata acabou de explicar para a gente, tá. Renata, acho que foi bem bacana o nosso bate-papo. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Você queria deixar algum recado para quem está nos ouvindo aqui sobre a pesquisa, sobre a pecuária? Estamos esperando vocês aqui no Centro de Pecuária Sustentável. Nosso objetivo é que seja a casa do pecuarista, que venha aqui tirar dúvida, que venha aqui conhecer as nossas novas instalações, né, que esteja aqui conosco. O pessoal fala assim: "Ah, mas é IZ", é IZ, é Instituto de Zootecnia, é mais um centro do Instituto de Zootecnia. Eu continuo sendo a Renata do IZ, né, que é assim que o povo me conhece, então eu sou a Renata do IZ, eu só mudei de cidade, eu só mudei de unidade, né, então eu saí da unidade de Sertãozinho e vim para a unidade de São José do Rio Preto com esse grande desafio, né. Para mim é um grande desafio. Eu sou movida a desafios, né, quem me conhece sabe que eu sou movida a desafios. É um grande desafio colocar essa unidade para funcionar e ajudar a pecuária a entender o quão sustentável ela é e quão mais sustentável ela pode ser, né. Então eu agradeço mais uma vez, Milena, todo o pessoal da ponta aí, por estarmos juntos há tantos anos, né.
Eu acho que os primeiros cursos, primeiros, eu acho que por aí, os primeiros cursos e foram do Intergado foram instalados no IZ. O IZ tem muito curso aí da Intergado distribuído aí pelas unidades, tem Nova Odessa, tem Sertãozinho, tem Ribeirão, tem aqui, tem Colina, né, que é apta. Então, a gente é parceiro de longa data. E agradeço aí mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos, Renata. Eu acho que é importante ressaltar que nós da Pontos também temos muito orgulho de contribuir com as pesquisas e estar presente nesses grandes centros que são referência em pesquisas no Brasil, como o IZ, né, com todas as unidades. Então, essa parceria é de longa data mesmo e que vai durar muito mais, né, professor? Com certeza, com certeza. Então, muito obrigada. Até uma próxima, Renata. Até, obrigada. Tchau.